amigos, alô amigas, nosso bom dia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Toca do Leão, com esse amigo Leão Borges, para o nosso cafezinho desse domingo. Cafezinho gostoso que eu convido os amigos para tomarem comigo. Eu compartilho com vocês, que vocês têm aí a sua mesa, no momento em que estiverem assistindo o nosso vídeo. Peço aos amigos que se inscrevam, os que não são inscritos. Agradeço aí as 300 e tantas inscrições, nossa família aumentando. E peço também que acione os sininhos já inscritos para receberem as novas notificações do canal. Compartilhem se acharem que vale a pena com os amigos e a família, se for o caso. E também dê o seu gostei se ao final acharem que o assunto tem relevância. Nosso tema de hoje é proteger a mente, protegendo os ouvidos. Vamos ao tema. Não me perguntem por quê, eu não sei, não saberia explicar, mas no dia 13 de março se comemora o dia do protetor de ouvido, porque no Brasil cada dia comemora uma coisa, né? Uma efeméride, uma data importante, e obviamente eu entendo que a dedicação desse dia para o protetor de ouvido ou protetor auricular, né? Que em alguns casos é de espuma, em outros casos é de borracha, pequenininho, coloca no ouvido, às vezes é profissional, né? Um abafador como esse. A gente vê isso muito em serralherias, né? Em lugares assim de alto nível de ruídos. Nós vemos por aí aeroportos, né? Aquele indivíduo que fica sinalizando, né? Para o avião taxiar. E nós vemos então que existem desde os mais simplesinhos, aqueles que colocam no ouvido para abafar ruídos e não prejudicar a saúde auricular, a saúde do ouvido, né, propriamente dito, até os profissionais, aqueles que os indivíduos são submetidos a um nível de ruído muito intenso e naturalmente precisam usar equipamentos apropriados para isso. Isso tudo visando a proteção do ouvido, para que o indivíduo não tenha perda de capacidade auditiva, para que não venha a ter doenças profissionais decorrentes da perda de capacidade auditiva, afetação, né, dos canais internos do ouvido, né, enfermidades profissionais delas decorrentes, ou até mesmo surdez precoce, a perda da audição de maneira irreparável, de maneira, né, que não tenha como reverter. E achei muito interessante a propósito, porque embora as pessoas não comemorem o dia do protetor de ouvido, que é no dia 13 de março, nós verificamos que tem uma importância muito grande, né? Chamar a atenção para esse cuidado. Normalmente agora, nesses tempos em que nós temos fone de ouvido para computador, fone de ouvido para celular, para tablet, enfim, essas ferramentas modernas, nós estamos expostos a uma pressão no ouvido muito intensa. Todo mundo usa, é muito comum a gente ver. E às vezes a pessoa fica 4, 5, 6 horas. Tem uns que ouvem grande, aumenta o volume, né, em volume mais alto. Né? Tem pessoas que gostam desse impacto. E há relatos científicos de que está havendo uma certa afetação na juventude, na infância, de quem fica muito exposto ao uso de fones de ouvido, por exemplo, por muito tempo, de ter aí uma afetação auditiva, alguns com perda, e tem gente já reclamando até de um nível de surdez preliminar ali preocupante, né? Então, nós verificamos que até os benefícios da tecnologia podem expor o indivíduo a uma situação perigosa. Eu particularmente não me conforta muito usar fone de ouvido, não. Nem aqueles abafadores grandes, né, que põem praticamente o estéreo dentro da nossa cabeça, nem aqueles pequenininhos que são difíceis de encaixar no ouvido. Hoje tem vários modelos modernos. Parece que há uma preocupação da empresa de minimizar esses problemas, de administrar essas coisas, mas verdade seja dito, há estudos e preocupações que não deixam a gente ficar tranquilo. Pede que o uso disso daí
seja bem administrado, para que ele traga benefícios e não resultem em dificuldades. Mas eu achei mais interessante que é o seguinte: a proteção do ouvido, ela passa inexoravelmente por esses instrumentos, essas pequenas ferramentas, né? Mostramos um abafador aqui que se usa em serralheria, que se usa em marcenaria, onde as máquinas têm um nível de ruído muito alto para que os decibéis não agridam o aparelho auditivo. Nós verificamos que tem muitos recursos tecnológicos para evitar que o ruído propriamente dito, qualquer que seja ele, principalmente o ruído direto a que o indivíduo está exposto, que é uma condição de insalubridade do trabalho, ou às vezes da relação do indivíduo com a sua função propriamente dita. Então, é muito interessante, muito importante, porque protege o nosso ouvido propriamente dito, o aparelho auditivo físico. Mas havia uma preocupação de Jesus em relação ao ouvido que nos chama muita atenção para um fenômeno muito interessante, que o ouvido não é somente uma caixa de ressonância da melodia, do ruído externo, simplesmente. O ouvido é, na verdade, uma porta de entrada para a mente do indivíduo. Tudo que ele ouve, seja uma melodia, seja uma palavra, seja um elogio, seja uma agressão, um estampido, um ruído, uma explosão que o tome de surpresa, o abala, mexe com ele emocionalmente, afeta a sua emoção. Tem palavras que nós demoramos muito para nos livrarmos dos desconfortos que elas nos causam. E tem ruídos que nos causam assim, impactos tão importantes que nós também ficamos sobressaltados, abalados. Tem pessoas que desequilibram com isso, né? Por quê? Porque através do ouvido, essa porta de entrada para a mente, chegam-nos as mensagens do mundo. As mensagens que vão nos impactar, positivo ou negativamente. Uma melodia que a gente gosta de ouvir, ela vai penetrar a nossa mente e vai suavizar o estado de espírito, vai acalmar a nossa alma. Por isso, de vez em quando, a gente põe num volume audível aquela música gostosa. Tem momentos que a gente está para uma música mais ligeira, com mais movimento, mas tem horas que nós precisamos de música que nos acalme, que desarme o nosso espírito, que relaxe os nossos músculos, que nos coloquem em condição de receptividade das coisas boas da mente e do próprio coração. Mas também tem mensagens que nos chegam, um problema com um familiar querido, o informe de uma doença de difícil tratamento, né? A morte de entes queridos ou de amigos, são coisas que nos impactam e não há como fugir disso, né? Nós estamos sujeitos a sermos, né, atingidos através dos nossos ouvidos. Os nossos olhos nos mostram muitas coisas, mas aquele impacto que o olhar causa, ele é um impacto talvez menos duradouro e diríamos, menos repercussivo do que o impacto que nos chega pelo ouvido. Uma notícia ruim, é impossível não se sentir mal com ela. Uma notícia boa, é impossível não se emocionar com ela, né? Quando a gente está assim distraído, olhando uma criança, até um amigo espiritual nos escreveu um poema a respeito disso, né? Ele falava assim, a felicidade madura, né? Que a gente tem que colher. Então ele dizia, para ter uma ideia do que significa, o riso de uma criança, numa risada desabrida, é uma felicidade madura que precisa ser colhida. Não tem como você não rir junto. Você não sabe o que a criança está rindo, por que ela está rindo, qual foi o fator que desencadeou. Ela riu porque explodiu dentro dela um motivo de riso que a gente não conhece. Agora, sem saber do que se trata, nós caímos na risada também. Por quê? Porque nos impacta. Uma anedota faz a gente rir, mas um comentário desairoso, agressivo, um comentário infeliz, nos coloca também numa situação defensiva muito triste, às vezes de menos-valia, né? Então, muitas vezes,
as pessoas demoram para recuperar-se desses traumas, né, que vêm através das palavras, que entram pelos nossos ouvidos. Então, proteger o ouvido, não só com o recurso da tecnologia, mas proteger o ouvido de palavras, de assuntos, de temas que não nos convêm, né? Nós verificamos, por exemplo, que André Luiz, no livro Agenda Cristã, ele fala assim, não transforme os seus ouvidos num paiol de boatos. Olha a recomendação dele, né? Jesus dizia, terminando de falar sobre João Batista, ele dizia assim, que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Nós não podemos usar a nossa capacidade auditiva apenas para escutar as coisas. Precisamos ouvir. Ouvir, além de interiorizar, verificar o que aquilo diz para nós, que tipo de mensagem aquilo nos traz, que tipo de repercussão interior aquilo vai ter. Quando Jesus, na cena da transfiguração, né, no Monte Tabor, os discípulos que estavam com ele, ouviram uma voz tonitruante no ar, né? Uma voz que veio tipo uma voz do além, né? Que era, segundo a própria literatura bíblica, era Deus falando. Esse é o meu filho muito amado. A voz dizia só isso. A ele ouvi. Quer dizer, ouvir Jesus, aprender a ouvir Jesus, ouvir seus ensinamentos, né? Ter o cuidado com o que a gente fala, para não afetar, não ferir, né? Colocar as coisas de maneira clara para que as pessoas possam entender o que nós estamos querendo dizer, tentar entender com o espírito limpo aquilo que a pessoa está dizendo, né? E aprender também a ser seletivo. Se a conversa não está boa, se ela não está indo para um rumo muito interessante, pode desaguar em considerações infelizes, principalmente sobre terceiros, pessoas ausentes, ou mesmo sobre nós mesmos. Tomar o cuidado de evitar essa conversação infeliz, né? Evitar julgamentos, né? Jesus dizia lá, com a régua com que medir do seu próximo, também te medirão. E assim, nós verificamos que certas coisas precisam ser feitas para proteger realmente o ouvido. Se a pessoa está exposta a um nível de ruído muito intenso, muito alto, não negligencie. Utilize o protetor, seja ele de espuminha, seja ele de borracha, seja um abafador como esse, seja um fone mais sofisticado que realmente elimine o risco de agressão ao aparelho auditivo. Eu acho muito justa essa comemoração do dia 13, me surpreendeu porque eu confesso não sabia, por isso resolvi trazer aos amigos, mas com esse foco naquilo que Jesus nos recomendou, né? Ter ouvidos de ouvir, começarmos a perceber, filtrar, analisar, até um ditado popular que diz, nós temos 2 ouvidos, que é para entrar num, filtrar na mente e sair no outro. E, de preferência, não deixar, se não for algo de bom, descer ao nosso coração para nos trazer apreensão, tristeza, emoção infeliz, emoção dolorosa. Então, ouvidos de ouvir significa isso. E isso implica não somente numa boa saúde auditiva, mas num equilíbrio emocional e mental importante. Porque protegendo o ouvido da entrada de ruídos estranhos, nocivos, e protegendo os ouvidos de entrada de mensagens que trazem impacto infeliz, que trazem o lado negativo e ruim da vida, né? Salvo nos casos em que é impossível não ter contato com essas notícias, informações de diagnósticos médicos, notícias de problemas de doença ou óbito e acidentes em família. Quer dizer, é impossível nesses casos, mas em outros casos, proteger os ouvidos significa também proteger a nossa mente, proteger a nossa emoção. Daí André Luiz dizia, não deixe transformar o ouvido em paiol de boatos, né? E Jesus disse que ouçam os que têm ouvidos de ouvir. E segundo a literatura bíblica, foi o Senhor, o Criador, que disse que Jesus era o Filho bem-amado, que Ele mandou para servir de modelo e guia para todos nós. E é a Ele, Jesus, que
que nós precisamos aprender a ouvir. Amigos, nosso carinho muito grande para todos os que estão inscritos, para os que estão nos assistindo, os que estão chegando e, naturalmente, a nossa gratidão eterna por tudo isso. Até o nosso próximo episódio para mais um cafezinho aqui na Toca do Leão. No nosso primeiro programa eu usei um jargão, né? Eu sou leão, mas eu não mordo, eu não avanço. Pode chegar que o leão é manso. Então, aqui estaremos todos os domingos esperando você para o nosso cafezinho e para esse abraço que eu deixo com todos na paz do Cristo. Que Deus nos abençoe. Fiquem todos com Ele.